Olá, pessoas maravilhosas, como é que vocês estão? Aqui é a Margot e no vídeo de hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente dos vídeos aqui do canal, porque é o primeiro vídeo que eu vou fazer de assombração, talvez, que é assim, eu não sei se é um caso verídico, se não é, se é tipo lenda da internet, porque eu encontrei matéria sobre eles, né, sobre eles não, né, sobre ele. Mas eu não encontrei, tipo, nenhuma foto dos envolvidos. Então, tipo, eu não sei se é verdade, se não é. Mas eu vou falar disso um pouco mais pra frente. Mas vamos aproveitar, né, que a gente está em outubro, mês do Halloween. Então não tem tempo melhor pra incrementar um vídeo desse aqui no canal. Então é isso que eu vou fazer. E eu tô olhando pra lá porque, gente, meu cabelo tá muito estranho hoje. Hoje ele não tá feliz. Hoje ele não tá muito afim hoje de cooperar com a gente. Antes de qualquer coisa, eu preciso pedir o quê? Pra você se inscrever no canal, deixar seu like ou seu dislike nesse vídeo. Me segue lá no Instagram, @falamargot, tudo junto, que toda vez que eu posto um vídeo novo, eu aviso lá nos stories. Também fica sempre ligado na aba comunidade do canal, porque eu tô sempre falando com vocês por lá. Dito isso, vamos pra esse caso que é, tipo... não sei. É muito doido, eu não sei. Tem muitas teorias, eu acho que o caso é verídico, mas eu acho que o motivo... não é isso, eu acho que tem uma explicação plausível para o que aconteceu. Enfim, vamos lá. Como eu falei, o caso de hoje, eu não sei se ele realmente aconteceu ou se é uma lenda da internet. Eu não achei nenhuma foto do Christopher, mas eu achei uma foto da lápide dele que bate com a data de morte da história. E eu achei uma matéria do Seattle Times falando sobre o caso na época que o caso aconteceu. Então, por isso que eu acho que o caso é verdade, mas eu não sei se a história por trás é verdade. O Christopher Robert Case nasceu no dia 8 de agosto de 1955. Ele era de Nova York, ele era um produtor musical e tinha uma enorme paixão por música egípcia. Em 1991, aos 35 anos, o Christopher estava vivendo uma ótima fase da vida dele. Ele tinha acabado de se mudar para Seattle, onde ele estava trabalhando na área dele. Ele estava em ótima forma física, se exercitava quase todos os dias da semana, tomava vitaminas, suplementos, ele estava muito bem. Ele não era uma pessoa religiosa, na verdade, ele era completamente cético em relação a essas coisas sobrenaturais. Ele tinha muitos amigos que adoravam ele. Ele preferia ficar em casa durante os finais de semana, relaxando e ouvindo a música que ele gostava. Ele já estava solteiro há anos e nem estava procurando pelo relacionamento, mas os amigos, claro, sempre tentavam arrumar encontros para ele. Por causa do trabalho, o Christopher precisava viajar muito, o tempo todo. Em 11 de abril de 1991, ele estava em uma dessas viagens de trabalho, em São Francisco, junto com outros colegas do trabalho dele também. Nesse dia, depois do trabalho, eles foram para um restaurante juntos e depois saíram para tomar uns drinks. E aí lá o Christopher conheceu essa mulher nessa noite. Era uma mulher mais velha e eles ficaram conversando durante a noite inteira, praticamente. Eles tinham esse interesse em comum em música egípcia e ficaram falando sobre isso a noite inteira. A mulher começou a dar a entender que ela estava interessada no Christopher e começou a chamar ele para ir para o apartamento dela e coisa e tal. Mas ele não estava interessado. Ele gostou de conversar com ela e já que não é todo mundo que compartilhava esse interesse por música egípcia que ele gostava, né? Mas ele não estava interessado em dormir com ela. E ela continuou insistindo até o ponto em que ele falou que ele estava cansado e que ele ia voltar pro hotel dele, né? E encerrar a noite. A mulher então virou para ele e falou que ela era uma bruxa e que ele estaria morto dentro de uma semana. Ela meio que jogou uma maldição nele, né, por ter sido rejeitada. Como eu falei,
O Christopher não acreditava nessas coisas, então ele não ficou pensando muito nisso e seguiu com a vida. No dia seguinte, no dia 12 de abril, ele voou de volta para Seattle, né, para casa dele. O dia correu normalmente e ele ligou para a melhor amiga dele, Sammy, que ainda morava lá em lá em Nova York. Eles eram amigos desde a época da faculdade. Ele contou para ela sobre essa mulher de São Francisco e sobre a praga que ela tinha jogado nele, né? E eles até fizeram piada sobre isso. A Sammy era professora e sensitiva, mas ela também não levou a situação a sério. Mas no dia seguinte, no dia 13, as coisas começaram a mudar. Quando Christopher estava se preparando para dormir, já estava deitado, quase pegando no sono, ele começou a ouvir um barulho vindo da parte de fora do quarto dele. Parecia um sussurro e que estava vindo da cozinha. Então, óbvio que ele não pensou que era uma assombração, né? Ele achou que alguém tivesse invadido o apartamento dele e ele foi ver o que era. Ele olhou o apartamento inteiro e não encontrou nada. A porta estava trancada, as janelas estavam fechadas, tudo estava no lugar e não tinha ninguém ali no apartamento, além dele. Mas claro que ele não conseguiu dormir naquela noite. Na manhã do dia seguinte, do dia 14, ele ligou para Sammy e contou o que tinha acontecido. Contou que ele tinha escutado sussurros no apartamento dele e que até tinha visto um vulto. Ele não sabia se aquilo tinha acontecido mesmo ou se ele estava sonhando, né? Tendo aquele sonho vívido. Mas ele estava bem assustado com aquilo. Naquela noite, a situação ficou ainda pior. Quando o Christopher foi dormir, ele começou a escutar os sussurros novamente. Como na noite anterior, ele foi procurar pela fonte do barulho, né, no apartamento dele todo, mas ele não conseguiu encontrar nada. Mas o vulto que ele tinha visto na noite anterior começou a aparecer com mais frequência, ao ponto dele conseguir identificar o vulto. Ele via que parecia uma pessoa, mas ele não conseguia ver a pessoa, né? Não conseguia ver quem era. E quando ele chegava perto, a sombra desaparecia. Lembrando que o Christopher era uma pessoa cética. Ele não acreditava nessas coisas sobrenaturais. Então, ele começou a pensar em explicações lógicas para aquilo. E ele pensou que já era o segundo dia que ele estava sem dormir, então ele poderia estar alucinando, ou que alguém poderia ter drogado ele, talvez até mesmo essa mulher lá de São Francisco. No dia seguinte, no dia 15, ele ligou para outros amigos e contou o que estava acontecendo. E era a mesma história que ele tinha contado para Sammy. Ele estava com medo, confuso, e ele não sabia o que ele ia fazer, não sabia como lidar com a situação. Ele não podia chamar a polícia, né, porque a polícia ia falar que ele tá doido. Na verdade, ele ainda nem entendia direito o que estava acontecendo. E na noite do dia 15 mesmo, a situação ficou muito pior. O Christopher já estava acordado há dias, né? Ele estava exausto, física e psicologicamente. Então, quando ele deitou para dormir, ele começou a ouvir os sussurros novamente. Mas ele não levantou da cama e pegou no sono. Mas ele acordou no meio da noite ouvindo os sussurros e não conseguiu levantar da cama, né? O corpo dele estava paralisado. Ele ouviu os sussurros se aproximando do quarto dele. Depois ele ouviu os sussurros dentro do quarto dele. E ele estava paralisado, ele não conseguia se levantar da cama. Então ele começou a ver aquela figura sombria, né, se materializando do lado da cama dele. Essa figura, então, ela se debruçou sobre o Christopher e começou a sufocar ele. Ele não conseguia se mexer, ele não conseguia respirar e ele estava apavorado. Essa figura, né, essa criatura, sei lá, ela conseguiu levantar a cabeça dele pelo pescoço e depois empurrou ele de volta na cama e desapareceu.
Ele ficou esperando a figura voltar, mas ela não voltou e ele acabou caindo no sono de novo. Quando ele acordou na manhã do dia 16, ele sentiu dor no pescoço e quando ele olhou, ele tinha marcas de dedos no pescoço dele. Ele ligou para Sammy e contou o que tinha acontecido. Ele estava desesperado, mas ela não sabia como ela poderia ajudar ele, né? Porque afinal ela estava em Nova York e ele estava em Seattle. Ela falou para ele ligar para a polícia, mas ele não queria fazer isso. Ele disse que a polícia iria internar ele em alguma ala psiquiátrica. E nesse ponto, ele começou a acreditar que aquela mulher de São Francisco era realmente uma bruxa e que ela realmente tinha colocado uma maldição nele. Ele decidiu que iria tentar se defender do que quer que estivesse acontecendo com ele. Ele foi até uma loja de misticismo e tal, que tinha perto da casa dele, comprou uns livros sobre bruxaria, velas, crucifixos. Ele voltou para casa, estudou aqueles livros e colocou crucifixos em todos os cômodos do apartamento. Ele colocou sal em volta do apartamento inteiro, nos rodapés, em cima dos rodapés, e ele fez tudo o que podia fazer. Mas mesmo assim, no meio daquela noite, no meio da noite, né, ele saiu do apartamento e foi para um hotel. Ninguém sabe o que foi que assustou ele a esse ponto, mas eu acho que a gente já pode imaginar o que foi. Na manhã do dia 17, a Sammy ligou para a casa do Christopher, mas não teve resposta porque ele estava no hotel. Como ela estava preocupada com ele, ela ligou para a polícia e pediu para eles irem até o apartamento dele para ver se ele estava bem. A polícia foi até lá, olharam pela janela, tudo parecia bem, a porta estava trancada, então eles não podiam simplesmente entrar, né? Eles falaram que era para Sammy, né, entrar em contato com eles novamente, caso o Christopher não entrasse em contato com ela. Quando ela voltou do trabalho, tinha uma mensagem do Christopher na secretária eletrônica dela. Ela disse que a mensagem era diferente, que ele estava diferente, que ele parecia exausto, como se tivesse aceitado que ele iria morrer. Ele disse que o que quer que estivesse no apartamento dele iria matá-lo e não tinha nada que ele pudesse fazer. Ela ligou para ele de novo, mas ele não atendeu o telefone. Como ela já tinha ligado para a polícia naquele dia, ela decidiu esperar e tentar ligar para ele no dia seguinte. No dia seguinte, no dia 18 de abril, o Christopher não foi trabalhar. Como ele já tinha falado para outras pessoas sobre o que estava acontecendo no apartamento dele e tal, um amigo foi ligando para o outro para ver se alguém sabia dele, se alguém tinha notícias dele, se alguém sabia o que tinha acontecido. E ele não estava atendendo o telefone. A Sammy então recebeu uma ligação de um dos amigos dele perguntando se ela sabia do Christopher. Ela ligou para a polícia e falou que ele não apareceu para trabalhar, que ninguém estava conseguindo falar com ele, ninguém sabia o que tinha acontecido com ele, e pediu para a polícia ir até o apartamento dele novamente. Quando os policiais chegaram lá, a porta não estava trancada, então eles entraram no apartamento e viram o sal no chão, os crucifixos nas paredes, tinham diversas velas que tinham sido acesas e derretidas até o final. E eles começaram a procurar pelo apartamento e encontraram o corpo do Christopher dentro do banheiro. Ele estava dentro da banheira, a banheira estava vazia, ele estava vestido, a banheira, em volta da banheira tinha velas derretidas e vários crucifixos juntos do corpo dele, mas ele não tinha nenhuma marca, o apartamento não parecia ter sido roubado. A autópsia determinou que o Christopher morreu de miocardite aguda, que é uma doença no coração, e que nenhum crime foi cometido. E aí foi aí
que os amigos, e principalmente a Sammy, entraram em contato com a polícia e contaram a história que eu acabei de contar para vocês. Então, oficialmente, nenhum crime foi cometido, mas eu quero saber de vocês o que vocês acham que aconteceu com o Christopher. Acham que ele foi envenenado com algum tipo de alucinógeno? Ou que ele estava delirando? Ou que isso foi, sei lá, um sintoma da doença que ele tinha, que ele estava tendo um ataque, e aí um ataque, não sei como um ataque cardíaco poderia fazer ele alucinar desse jeito, mas... Ou vocês acham que foi realmente uma maldição de uma bruxa, porque no final das contas ele morreu mesmo, né? Em 7 dias ele acabou morrendo. Então, que caso bizarro. Quero saber qual é a opinião de vocês. Esse foi o vídeo de hoje. Um beijo, eu vejo vocês no próximo vídeo.